Olá, Titio Mática aí na área para estar falando com vocês mais um assunto da matemática. O assunto de hoje é ponto notável do triângulo. Mas afinal de contas, Titio Mática, quantos pontos notáveis um triângulo tem? Um triângulo ele tem 4 pontos notáveis. Quais são eles? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Falou de pontos notáveis? Lembrem sempre que precisa formar um bico. Formou o bico, é onde que a gente tem a formação dos pontos notáveis do triângulo. Mas, afinal de contas, o que são esses pontos notáveis? Esses pontos notáveis eles são construídos a partir de elementos já conhecidos da matemática e da geometria. Na geometria, a gente tem mediana, a gente também tem bissetriz, a gente tem mediatriz e a gente tem altura. E ao traçar esses elementos no triângulo, foi observado que existe um ponto de encontro. A esse ponto de encontro, a gente vai dar o nome de pontos notáveis. Então, como tem 4 elementos da geometria que podem ser traçados no triângulo, e o encontro desses elementos a gente vai dar nomes, é aonde que a gente vai fazer o quê? Determinadas localizações. E aí já foi visto que baricentro, o encontro, sempre vai ser dentro das medianas, o incentro, o encontro das bissetrizes também vai ser dentro, independente do triângulo. Agora, o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, depende do tipo de triângulo que a gente vai estar trabalhando. Esse é o assunto para a gente estar formando o B, o I e o C. Mas a aula de hoje vai ser sobre o ortocentro. E quando a gente fala de ponto na matemática, é porque a gente está interessado em saber a localização. Então, um ponto ele é um ente geométrico que não tem dimensão, mas ele determina localizações. E a partir dessas localizações é que a gente vai estar fazendo aqui as construções. Então, qual é o objetivo dos pontos notáveis? Determinar a localização e ver se vai ficar dentro do triângulo, se pode ficar no vértice, se pode ficar no lado ou se pode ficar exterior ao triângulo. Então, quando fala de ponto, o objetivo maior é saber o quê? A localização dele. É o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, a gente vai estar falando de ortocentro. E quando a gente usa o prefixo orto, significa que tem a formação de um ângulo de 90 graus. E aí, na matemática, um elemento que a gente tem que forma 90 graus é chamado de altura. A altura é aquele segmento que sai do vértice até o lado oposto e forma 90 graus com esse lado. Então, tem a formação de um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. E aí, como a gente tem 3 vértices, e a partir desses 3 vértices a gente consegue traçar 3 alturas, e aí a gente traça também as 3 alturas para encontrar esse ponto. Porque o ponto de encontro das alturas, a gente vai dar um nome de ortocentro. E aí é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a gente vai estar trabalhando com o ortocentro. Ver quais as características e como é que é feita essa localização desse ponto. Combinado? Então, o que a gente tem aí como definição, né, para esse ortocentro? E aí a definição ela vai estar sendo feita a partir de um elemento, que é o quê? Da altura. A altura é definida na matemática como um segmento que tem uma extremidade em um dos vértices do triângulo e ele vai até o lado oposto a esse vértice. E aí, quando ele chega nesse lado, ele tem a formação de um ângulo de 90 graus. Então, se vocês observarem de A até D, então, a partir do vértice A, a gente traça um segmento até o lado oposto, que é o BC, a gente vai ter a altura relativa ao lado BC. E ao traçar esse segmento e tendo a formação de 90 graus, a gente sempre vai chamar na matemática de altura. E aí, qual é a característica que a gente leva? Falou de altura em qualquer problema, a gente tem que ver o vértice e o encontro lá com o lado oposto, ele vai ter a formação de 90 graus. Esse é o valor numérico que a gente tem. E aí, os pontos notáveis, a gente quer saber o quê? A localização que vai ser feita a partir dessas alturas. Então, a gente traça para esse vértice A uma altura, nesse caso é a altura AD. E a altura AD, ela é em função do lado BC. E aí, como a gente tem 3 vértices, a gente também vai conseguir traçar 3 alturas.
tá bom? E o que a gente não pode esquecer? Atenção, perigo, perigo. Não confundir a altura com mediatriz. Porque a mediatriz é uma reta que passa no ponto médio e essa reta ela é perpendicular. E aí ela também não, a mediatriz ela não precisa sair do vértice. A altura não. Ela vai sair do vértice, vai encontrar o lado oposto e vai formar 90 graus. Então, ó, apareceu a altura, não confunda com mediatriz. Porque mediatriz é uma reta perpendicular que passa no ponto médio. E a altura não precisa, tá bom? A altura ela tem que sair do vértice. Então, essa daí é uma dica chavosa aí para vocês, tá bom? E aí, como eu tinha falado para vocês, essa altura ela pode se comportar de maneira diversa ali nos triângulos. Então, eu trouxe 3 triângulos aí. Aqui no primeiro a gente tem um triângulo obtusângulo. Por que é obtusângulo? Porque em B existe um ângulo obtuso. A partir desse vértice B, a gente tem a formação de 90 graus lá. Ó. BD é a altura para esse vértice. Agora, lá no outro triângulo, que é o acutângulo, que eu estou mostrando para vocês, todos os ângulos são agudos, e aí a gente pode traçar uma altura AD e a formação de 90 graus. Então, a AD é a altura porque sai de um vértice até o lado oposto e forma 90 graus. E aí, no triângulo retângulo, a gente tem de B até D também uma altura, porque sai de um vértice até o lado oposto e forma 90 graus. E aí, o que a gente vai estar vendo agora? Como é que é feito esse encontro das alturas? Então, para todo triângulo existem 3 vértices, e a partir dos 3 vértices, a gente vai traçar as 3 alturas. Então, olha o que a gente fez aqui. De A para D, uma altura. De C para E, também é uma altura. E de B para F, também é outra altura. Ao ligar as 3 alturas, existe um ponto de encontro O, que a gente vai chamar de ortocentro. Então, o encontro das alturas, a gente chama na matemática de ortocentro, que é a definição que a gente tem. Então, falou de ortocentro, é um ponto notável formado pelo encontro das alturas de um triângulo. Assim como os outros pontos notáveis são pontos de encontro, a gente também tem aqui no ortocentro. E aqui é um ponto de encontro das alturas. E aí eu mostrei para vocês. De C para E a altura, porque sai de um vértice até o lado oposto, forma 90 graus. De B para F também é uma altura. E de A para D. O encontro delas, que vai ser no ponto O, a gente vai chamar de ortocentro. O prefixo orto sempre tem o significado de ter um ângulo reto. Então, falou o prefixo orto, ortogonal, ortocentro, a gente está falando da formação de um ângulo de 90 graus. E, assim como os pontos são usados em geografia para determinadas localizações, aqui na matemática também tem essa função. Falou de um ponto, a gente precisa saber a localização. Então, para que a gente chama de ponto? Para a gente localizar. Qual é a função da construção de ortocentro? Saber qual é a localização dele. E como é que a gente obtém o ortocentro? A partir das 3 alturas de um determinado triângulo. Então, eu trouxe para vocês aqui o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é um triângulo que tem todos os ângulos agudos. Então, tem aqui ó, agudo, agudo em B, e agudo em C, e agudo em A. 3 ângulos agudos. Triângulo acutângulo, tracei a altura a partir de A, que ficou AD, tracei a altura a partir de B, que ficou BF, e tracei a altura de C, que ficou CE. O encontro delas a gente vai chamar de ortocentro, que é aqui o ponto O. No triângulo acutângulo, a gente viu que esse ponto chamado de ortocentro, ele fica dentro do triângulo. Então, todo ortocentro de um triângulo acutângulo, ele é interno. Fica aí, então, a posição desse triângulo. Mas na matemática, a gente não tem só o triângulo acutângulo. A gente também pode ter o triângulo obtusângulo. E já para o triângulo obtusângulo, o ortocentro, que aqui no caso eu marquei como ponto E, ele vai ficar externo à figura. Então aqui, ó, a altura em relação a A é esse segmento, AE.
altura em relação ao segmento, ao vértice C. É de C até E. Essa é a altura. E, além disso, qual que é a altura em relação a B? De B até D. Então, aqui a gente tem as alturas. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter um encontro delas. O encontro dessas alturas vai ser aqui, ó, no ponto E, que a gente vai chamar de ortocentro. Então, ele fica fora. Tem um ângulo obtuso, a localização dos pontos notáveis do ortocentro e do circuncentro sempre fica fora. Agora, o baricentro e o incentro sempre é dentro. Não depende do triângulo. Agora, falou de circuncentro e de ortocentro, a gente tem que lembrar disso, tá bom? E o último triângulo que a gente tem é o do triângulo retângulo. No triângulo retângulo, o que a gente tem de altura? De A para B é a altura, de C para B também é a altura, porque aqui tem uma formação de 90 graus. E a outra altura é de B para D. O encontro dessas três alturas a gente vê que é no ponto B. E nesse ponto B tem um ângulo de 90 graus. E como é um ângulo de 90 graus, ele é o vértice do ângulo reto. Então a gente fala o quê? Que o ortocentro de um triângulo retângulo é o vértice do ângulo reto. Porque AB é a altura, CB é a altura e DB também é a altura. O encontro delas vai ser em B. E B é a formação do ângulo reto. Então, recapitulando, ortocentro, ele é o encontro das alturas. E quando a gente fala que é o encontro das alturas, a gente precisa saber a localização do ortocentro. Se ele pode ficar dentro, se ele pode ficar no lado ou se ele pode ficar fora. E aí depende. Se for um triângulo acutângulo, interno. Se for um triângulo obtusângulo, fica externo. E se for um triângulo retângulo, ele vai ficar no vértice do ângulo reto. Então, o que a gente tem de informação aí sobre o ortocentro? O próximo vídeo, que vocês depois vão acessar aí no meu canal do Titio Mágica, é vendo como é que faz a construção. E vocês vão ver, né? A gente precisa ver para crer como é que é a construção do ortocentro em cada um desses triângulos. Então, não deixem de estar assistindo o próximo vídeo sobre construção de ortocentro a partir de triângulos. E aonde que a gente vai fazer isso? No GeoGebra. E aí a gente volta com outros vídeos sobre o ortocentro. Não deixe de estar acessando o canal do Titio Mágica e dando uma curtida aí nos vídeos, tá bom? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima.